Havendo o quórum legal e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da sessão de número 62 do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Geraldo Weimann para que faça a leitura do artigo 33 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 33. A assistência social aos idosos será prestada de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes. Obrigado, senhor vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 61ª reunião ordinária foi enviada a todos via correio eletrônico e, desta forma, coloco em discussão única a ata do número 61 de reunião ordinária. E ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da 61ª reunião ordinária, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a ata da reunião de número 61. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 112, 2013, Diese Capri, encaminha projetos de lei. Através do presente, encaminhamos em apenso os projetos de lei números 137, 148, 149, 150, 151 e 152, com as respectivas justificativas. Cordialmente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 137/13, do Executivo, institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo nas modalidades de mediadas socioeducativas, de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade destinada a adolescentes em conflito com a lei no município de São Bento do Sul. Projeto de lei número 148/13, do Executivo Municipal, autoriza o Fundo para a Infância e Adolescência, FIA, a repassar recursos para a Associação São Bento de Futebol. Projeto de lei número 149/13, do Executivo Municipal, fica extinta a Associação de Fomento Empresarial de São Bento do Sul, Serra Alta. Projeto de lei número 150/13, do Executivo Municipal, autoriza a subvenção social ao Hospital e Maternidade Sagrada Família. Projeto de lei 151/13, do Executivo Municipal, autoriza a abertura de créditos adicionais especial e suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de lei número 152/13, do Executivo Municipal, altera a Lei 1771, de 19 de março de 2007, que altera as disposições do Código Tributário do município de São Bento do Sul, concernentes às taxas pelo exercício do poder de polícia e dá outras providências. Ofício número 506, de 2013, do Gabinete. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento de informação número 50, de 2013, encaminhamos, conforme solicitado, cópias em anexo dos documentos recebidos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício 507, 2013, do GAPRE. Acusamos os recebimentos das indicações da Câmara, números 519, 520, 521, 522, 523 e 524, de 2013, documentos oriundos dessa Casa de Leis. Projeto de lei número 48, de 2013, do Executivo Municipal, Edmar Geraldo Salomão, do Legislativo Municipal, Edmar Geraldo Salomão, altera o artigo 183 da Lei Municipal número 1667, de 10 de outubro de 2006, que cria o novo Código de Obras do município e dá outras providências. Projeto de lei número 49/13 do Legislativo, mesa diretora, concede revisão geral anual sobre os vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. Moção número 78/13, César Augusto Acorce de Godoy, a Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL de São Bento do Sul, Associação Empresarial de São Bento do Sul, a CISBES, excelentíssimo juiz da comarca de São Bento do Sul, Dr. Luiz Paulo Dal Ponte Lodete, Tenente Coronel Amarildo de Assis Alves e o promotor de justiça, Dr. Márcio Gai Veiga. Agradecendo pelo comprometimento, apoio e desprendimento na busca de melhorias para a sociedade de São Bento do Sul, nesse ato na busca pela unidade penitenciária industrial para o município. Requerimento de informação número 52/13, Geraldo Weimann, ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento de Controle Interno, solicitando a prestação de contas com detalhamento de valores
dos fornecedores de materiais e de serviço utilizados na Expoama, de acordo com a Lei Municipal número 3.238/2013, e as cópias dos documentos comprobatórios de todos os participantes do processo de seleção dos fornecedores de materiais e serviços, de acordo com o item anterior. Retificando, esse requerimento de informação é do vereador Edmar Geraldo Salomão. Indicação número 527/13, Lírio Volpe, propondo patrulhamento ou ensaiamento da rua Frida Rank. Indicação número 528/13, Geraldo Weiermann, solicitando a colocação de um toldo na rampa do Centro de Especialidades Médicas na rua Padre Fidelis Tomelin, no centro. Indicação 529/13, Márcio Drevek, sugerindo patrulhamento ou ensaiamento das ruas Geraldo Vicente, Antônio dos Santos, Karl Hans Zimmermann e Leopoldo Randing. Indicação número 530/13, Márcio Drevek, sugerindo a troca das lâmpadas queimadas na rua Alberto Torres. Indicação número 531/13, Márcio Drevek, sugerindo o patrulhamento ou ensaiamento da rua Oscar Juvencio Borges, no bairro 25 de Julho. Indicação número 532/13, Claudio Mar Votroba, solicitando estudos sobre a viabilidade técnica da instalação de um redutor de velocidade na rua Antônio Quesimodel, próximo ao número 55, no bairro Rio Negro. Ofício número 2488/2013, Secretaria de Políticas para as Mulheres, ao presidente da Câmara de Vereadores, celebração do convênio número 21/2013. Senhor presidente, comunicamos que a celebração do convênio 21/2013, firmado entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul para a execução do projeto apoiar a sustentabilidade econômica das mulheres através da capacitação e de ações que auxiliem em seu desenvolvimento intelectual e profissional, gerando emprego e renda. Na oportunidade, informamos que o valor total pactuado perfaz um montante de R$ 351.335. Atenciosamente, Rufino Correia Santos Filho, diretor do Departamento de Administração Interna da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ofício número 1527/2013, senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência por ordem do senhor governador do Estado em resposta à moção 36/2013 de sua autoria, para esclarecer que a composição, a competência e a representação dos Conselhos de Desenvolvimento Regionais são definidas na Lei Complementar 381, de 7 de maio de 2007, que dispõe sobre o seu modelo de gestão e a estrutura organizacional. A seu turno, a citada lei foi regulamentada por meio do Decreto 2639, de 22 de setembro de 2009. Na oportunidade, reitera protestos de consideração e apreço. Nelson Antônio Serpa, secretário de Estado da Casa Civil. Ofício número 90/2013, o gabinete do deputado Silvio Drevek. Prezado senhor, acuso o recebimento de convite para participar da sessão solene em homenagem à banda Tremel, em comemoração à passagem de 100 anos de fundação, por proposição dos vereadores Edmar Geraldo Salomão e Tirso Vladimir Himmelgen, a realizar-se no dia 9 de dezembro, às 20 horas. Impossibilitado de participar em razão dos compromissos anteriormente assumidos, designo senhor Senildo Lindsmayer, secretário de parlamentar, para representar-me. Atenciosamente, Silvio Drevek, deputado estadual. Ofício número 6/2013, do CODESBES, excelentíssimo senhor presidente, referente a taxas de licenciamento ambiental. Com cordiais e reiterados cumprimentos, formalizo o Conselho de Desenvolvimento Econômico de São Bento do Sul, CODESBES, por deliberação unânime de seu plenário reunido na tarde do último dia 4 de dezembro de 2013, manifestação de apoio e endosso ao projeto de lei do Executivo Municipal em tramitação nesse colendo legislativo sobre a instituição das taxas de licenciamento ambiental. Trata-se, eminente presidente, de proposição legal com objetivo vital dentro das políticas públicas que visam a futura estruturação administrativa para o importante licenciamento ambiental municipal. O CODESBES elegeu o tema como um dos relevantes aperfeiçoamentos administrativos para agilizar a tramitação de processos legais de licenciamento pelo município, bem como de atender objetivos maiores de normatizar o setor em zoneamentos urbanos, como as regras pertinentes às áreas de preservação permanentes. Limitados ao exposto, expressando firme propósito de contribuir para a viabilidade concreta do desenvolvimento do município, aproveitamos o ensejo para renovar protesto de distinta consideração a Vossa Excelência, extensivo a todos os demais edis integrantes da Câmara. Atenciosamente, Johnny Zuloff, presidente
do CODESBES. Ofício número 7 de 2013 do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Senhor presidente, o CONDEMA vem respeitosamente a Vossa Senhoria manifestar-se a respeito da municipalização do licenciamento ambiental em nossa cidade. É de consenso entre todos os conselheiros da relevância e extrema importância da municipalização do licenciamento ambiental. Em reunião com o Executivo Municipal, Dr. Fernando Turic, Prefeito Municipal, juntamente com o Secretário de Agricultura, Engenheiro Agrônomo Roberto Albuquerque, e também o assessor jurídico Emerson Wink, no dia 4 de dezembro, quando foi explanado ao CONDEMA sobre o projeto de lei que institui as taxas de licenciamento ambiental municipal e que o mesmo já havia sido encaminhado a essa Casa de Leis para sua devida apreciação e aprovação da criação da lei citada. Diante do exposto, vimos por meio desse expressar a importância da criação dessa lei ainda este ano, uma vez que ao início do próximo ano, o Executivo Municipal e a sua equipe pretendem, juntamente com o CONDEMA e a sociedade civil, dar os devidos procedimentos ao processo de municipalização de licenciamento ambiental. Atenciosamente, engenheiro agrônomo Dagmar Nogueira, presidente do CONDEMA. A Câmara Municipal de São Bento do Sul, senhor presidente, ofício da Oxford Porcelanas. Com sinceros cumprimentos, agradecemos os votos e a moção de aplausos enviados por essa Câmara Municipal pela passagem do aniversário de 60 anos da Oxford Porcelanas. A nossa gratidão e respeito à vossa representatividade política, que sempre apoiou nossas ações e contribuiu para a nossa evolução. Saudações, Irineu Weiermann, diretor superintendente. A Câmara Municipal de São Bento do Sul, prezados senhores, vem por meio deste informar-lhes que, por motivo de ter assumido compromisso inadiável anteriormente, não poderei comparecer na solenidade dos 100 anos da banda Tremel. Quero agradecer imensamente aos ilustres vereadores dessa Câmara, em especial aos vereadores Edmar Salomão e Dr. Tirso Himmelgen, por terem lembrado meu nome a fim de receber uma homenagem. Desejo também ao senhor Márcio Brozoski, muito digno presidente da banda Tremel, e Francisco Kaminski, maestro da mesma, que tenham muito sucesso e que levem para longe o nome da banda de nossa cidade de São Bento, assim como na minha gestão, substituindo o inesquecível maestro Afonso Tremel, levando somente para o estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, na Sojipa 2 vezes, cidade de 2 irmãos, Campo Bom várias vezes, São Leopoldo, Ijuí e Santa Cruz do Sul. Sem mais, um abraço a todos os vereadores e músicos. Matias Herzer. Passando para a ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos número 137, 148, 149, 150, 151, 152 do Executivo, bem como o número 48 e 49 do Legislativo. Para análise dos projetos de lei número 148, 150, 151 e 49, eu suspendo a sessão. Reabrindo os trabalhos, coloco em discussão única a moção de número 78. Senhores vereadores, coloco em discussão única a moção de número 78 e, para fazer uso da palavra, eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador, agora presidente Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy para a discussão única do requerimento de informação número 0... a moção número 078, de autoria do vereador César Godoy. Com a palavra o vereador. Senhores vereadores, os senhores todos devem ter conhecimento que na última quinta-feira o governador do estado esteve aqui em Mafra, esteve em Mafra, aqui não vem, esteve em Mafra anunciando uma série de investimentos na região toda e também em São Bento do Sul. E dentre eles, todos aqueles outros, eu não vou nem muito mencionar, porque não é objeto aqui da moção, mas anunciou a revitalização da rodovia dos móveis, que muito se arrasta, fez uma série um relato de tudo que ele fez aqui na região, e me chamou a atenção, se os senhores quiserem saber, eu assisti à apresentação,
O investimento que ele fez na região da nossa cidade foi aquele que foi, os senhores devem se lembrar, quando caiu aquela próxima divisa de Campo Alegre com Joinville, caiu aquela barreira. Como? Não, vereador, ali indo para Joinville. Em Laranjeiras, em São Miguel. Ali foi a obra que o governo do estado fez. Ele anunciou. Isso mesmo. Ali foi a obra anunciada na região de São Bento do Sul. Foi aquela ali. Aquela foi a grande obra e foi anunciada nos telões como uma benfeitoria gigantesca. Ali foi um verdadeiro descaso, porque ficou meses e meses largado ao Deus dará, com cavaletes e tudo mais. Aquela foi a grande obra. Aí ele anunciou também algumas outras coisas para agora, né, a rodovia dos móveis, que as pessoas ficaram felizes, mas ainda incrédulas, porque realmente não dá para acreditar que vá vir ou não, mas eu quero finalmente acreditar que venha. E ele aproveitou também e anunciou, assinou em nossa frente, na frente de todos, o termo de compromisso de aceite do terreno dado em doação por empresário de São Bento do Sul, e também anunciando que o dinheiro para a construção da unidade prisional, sim, viria para São Bento do Sul. Está anunciado, ele falou disso, assinou em nossa frente, o vice-prefeito e eu assinamos juntos, mas o que importa é a assinatura do governador do estado, e disse que é uma obra rápida de cerca de 6 a 8 meses, porque são pré-moldados, aquela coisa toda, e disse que dessa vez a obra vem e que ele não seria maluco de anunciar, disse nesses termos, não sou maluco de anunciar sem ter a certeza de fazer. Eu falei, tá bom, não, ele é o governador do estado, o Aguiar estava junto, mas quem anunciou foi o governador do estado. E o governador do estado, convenhamos, goza de presunção, é o governador do estado e tem que dar o crédito a ele. Ele também ficou muito tempo sem fazer nada pela região, então que faça alguma coisa agora, que seja unidade, que seja isso, aquilo. Então a moção que eu faço, não é o governador, evidentemente, mas é o governador, uma moção, perdão, a CDL, a CISBES, ao doutor juiz da comarca, o doutor Lodete, ao promotor de justiça, doutor Márcio, ao tenente-coronel Amarildo. Sim, essas entidades, é a minha moção, pelo empenho que eles tiveram nisso, por acreditar no projeto, por conseguirem mover esforços de tirar uma causa que era dada como perdida e recuperada agora em prol da sociedade são-bentense. Inclusive, eu pedi ao meu assessor, vereador Ed, que fizesse a redação desse documento, e ele, na redação original, ele tinha colocado assim, agradecendo pelo empenho junto ao governo por sermos agraciados com o presídio. E eu lembrei que eu mudei isso, porque eu lembro que o senhor dizia, ainda em fevereiro, ainda lá no começo da nossa discussão, que o governo do estado não tinha feito nada e que a única coisa que nos agraciaria, o senhor colocava aspas, como unidade prisional. Então, não vejo como sermos agraciados, de forma alguma, mas dentro daquilo tudo que já levantamos aqui na Câmara, desde lá de fevereiro, é uma necessidade da comunidade, é uma necessidade de São Bento do Sul. Eu acredito que o terreno em que possivelmente vai ser construído, em um governador cumprindo a sua palavra, vai agradar a toda a comunidade, porque ele é distante. Me parece que não agrada muito ao vereador Ed, que é próximo a um terreno de Vossa Excelência, né, vereador? Mas é distante o suficiente, né? Oi? Tem segurança, tem tudo isso aí. Ele é próximo à cidade de Rio Negrinho também. Então, eu acredito que vem de bom tom. E tem mais uma. Cavalo dados não dá para ficar se olhando os dentes. Já que o governo do estado não compra, o município não compra, temos que aceitar o que estão nos dando. Estão nos dando um bom terreno para isso. Então, eu queria o apoio dos senhores vereadores nessa moção de cumprimento e agradecimento a essas entidades e a essas pessoas que acreditaram no projeto e fizeram com que ele, pelo menos no primeiro plano, vai se tornar realidade em São Bento do Sul. É o pedido. Continua em discussão a moção? Também vou fazer uma pequena colocação em relação à moção número 78. O que me chama a atenção é, por exemplo, todos envolvidos nesse projeto, como diz o governador, numa de suas partidas de futebol aqui na chácara do deputado Darcy Matos, que São Bento seria agraciado com uma penitenciária. Eu disse que isso é tipo de agraciamento que ninguém precisa, isso aí, né? Mas eu só, vereador César Godoy, quando São Bento do Sul, no início de sua fundação,
ela tinha uma cadeia pública para prender já alguns meio rebeldes ali na Praça Getúlio Vargas. E depois dali, eu menino ainda, lembro, eu era armador de palito de bolão e fui crescendo e a cadeia pública era ali no exato lugar onde está o Corpo de Bombeiros. E depois eu já secretário de obras de rodagem no governo do prefeito Denir Vaz, no governo do prefeito Oswaldo Zipa, nós já buscávamos um outro terreno para construir a delegacia e a cadeia em São Bento, que seria lá na Jorge Zipper. E lá foi construída uma cadeia, delegacia da comarca, delegacia regional, tudo lá. Um terreno adquirido do seu Clauma, lá de Rio Negrinho, que eu fui pessoalmente falar com ele para que ele efetuasse a venda ao município na época. E construímos uma galeria nos fundos da cadeia, e ali foi construído o quartel do Corpo de Bombeiro, que está até hoje ali. Tá. De repente, uma cabeça pensante do governo do estado de Santa Catarina, não sei nem quem era o governador, resolveu achar de que São Bento não precisava mais de cadeia. E de que a cadeia, os presos daqui, produzidos aqui, a produção de São Bento, Rio Negrinho e Campo Alegre, iria para Mafra. Neste exato momento, o governo do estado de Santa Catarina assumiu a responsabilidade pela colocação de presos desses municípios, Campo Alegre, São Bento e Rio Negrinho. Então, o que eu quero dizer? Hoje não, porque o fulano não aceita mais em Mafra. Não sei. Bom, Mafra está superlotado, concordo plenamente com o juiz lá, mas o governo do estado tem uma obrigação de achar um espaço, porque foi ele que fechou aqui. São Bento não pediu para fechar cadeia nenhuma, porque a nossa produção nós temos que absorver aqui, nós temos que ter um lugar para colocar, vereador. As pessoas que cometem delitos têm que ser presas. Mas ninguém de São Bento do Sul fez um baixo-assinado ou pleiteou para que aqui se fechasse a cadeia. Ninguém. O governo do estado resolveu fechar porque disse que tinha outro lugar para brigar. Então, agora, eu me coloco favorável à sua moção. Eu acho que isso aí vai ainda ser... Vamos, se demorar a mesma coisa do tempo que está demorando a rodovia dos móveis, nós não precisamos nem se preocupar. Não precisamos nem se preocupar que isso aí vai longe, isso aí vai anos e anos, porque a rodovia dos móveis, o governador já assumiu, mandou fazer não sei quantos projetos, já sabe. Eu não sei se tira viaduto, põe viaduto na rodovia dos móveis. O que eu sei é o seguinte, que sábado eu escutei um monte de umas verdades que os cidadãos ali, caminhoneiros que usam, que disseram que a Câmara de Vereadores tem que tomar uma posição e cobrar. Se nós estamos cobrando todo dia. Todo dia nós cobramos, pode perguntar a qualquer vereador que está aqui, eu falei em nome de todos os senhores, nós cobramos sempre a revitalização da rodovia dos móveis, mas o cara, um quebrou não sei o quê, outro quebrou a roda, outro quebrou mola, porque realmente, ontem ainda eu tive que ir a Curitiba, realmente o negócio está intransitável. E se demorar tanto, vamos esperar que não, porque senão isso vai demorar muitos anos para fazer essa penitenciária ou presídio aqui em São Bento. Continua em discussão a moção número 78. Ninguém mais querendo fazer uso, eu coloco em votação a moção número 78 e solicito aos seus vereadores que foram favoráveis para que permaneça como se encontra. Está aprovada a moção número 78, de autoria do vereador César Augusto de Godoy. Transfiro os trabalhos desta mesa diretora, ou devolvo os trabalhos desta mesa diretora ao vereador César Godoy. Obrigado, vereador. Coloco em discussão única o requerimento de informação de número 52, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz esse requerimento, nós tivemos contato pessoalmente lá pela nossa assessoria, para que o vereador Fernando Malon, inclusive, na legislatura de 2003, foi o vereador que apresentou na Câmara e nós aprovamos na época sobre a criação de associações e uma série de coisas e dos documentos necessários para a criação, porque se criava associações assim, a todo direito, e todo mundo tinha associações. É que nem mais ou menos hoje funciona a ZONG, aí todo mundo já tinha, agora o governo disciplinou, agora... Tá, e ficou acertado na ocasião de que eles teriam um período de 30 dias para fazer a prestação de contas,
de quem recebesse verba pública. Não é diferente desse meu requerimento que eu estou solicitando a informação, mas nós, para não precisar fazer isso, porque essa festa foi realizada em setembro, já passou o prazo de 30 dias, porque a lei diz que 30 dias, depois tem mais um prazo que eles podem pedir ainda, por não ter conseguido, muitas vezes, juntar os documentos. Mas nós estamos solicitando agora eles vão ter um prazo maior, nós pedimos lá e eles que não tinham ainda, estavam faltando alguns documentos, por causa disso nós pedimos o apoio dos senhores vereadores para a aprovação desse nosso requerimento de informação, para que todos tomem conhecimento, até porque a verba foi aprovada por essa Casa de Leis, e nada mais justo que nós darmos explicações, porque até hoje ainda tem gente que continua batendo nessa tecla sobre a aprovação dessa verba. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação o requerimento de informação número 52, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 52. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 136 do Executivo, que altera o plano de equacionamento do déficit atuarial do regime próprio da Previdência Social do município de São Bento do Sul e Presbis. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto 136, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovado o projeto 136. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 100, projeto de lei número 100, que altera a lei número 1681, de 10 de outubro de 2006, e que institui um novo Código de Zoneamento. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Se pronuncia favorável e recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente. Recomendo ao plenário a sua aprovação. Coloco em primeira discussão o projeto número 100. E ninguém querendo... Vereador Ede, com a palavra. Esse é o projeto que eu pedi para retirar de pauta em uma das sessões anteriores, onde nós fizemos acrescentar ao projeto a linha A e a linha B, onde se muda. Esse projeto vai para a Prefeitura até uma maneira de nós provocarmos, vereador Fernando Malon, já que o Vossa Excelência, como prefeito, foi o último a mexer no plano diretor do município. E nós estamos aí, os senhores podem ver no projeto, que nós tínhamos feito uma pequena confusão no projeto, por causa disso nós pedimos a retirada e estamos acrescentando a linha A e a linha B. Muito obrigado. Vereador Geraldo Weimann. Senhor presidente e mais vereadores, o cerne desse projeto aqui é permitir que as empresas incubadas lá no condomínio da FETEP possam receber um alvará e emitir notas fiscais pelos serviços que eles prestam, tendo em vista que aquela região era uma região estritamente de ensino, conforme estava no código anterior. Então, está sendo feita essa mudança para que aquela região, o parque tecnológico que está sendo implantado lá, com investimento, inclusive, de 2 milhões de reais, estão vindo do governo do Estado, para construir esse parque tecnológico, além da incubadora da FETEP, que já está em funcionamento, com 8 empresas incubadas lá e que precisam emitir notas fiscais. E a outra alteração é na região da Alberto Torres, para poder fazer um conjunto habitacional naquela imediação, já aprovado os recursos pela Caixa Econômica, mas tem que ser zona urbana para poder fazer a construção desse conjunto habitacional. Então, as duas mudanças que estão aqui, elas já foram aprovadas no Concidade, né, pelas câmaras técnicas, pelas pessoas que trabalham com o plano diretor do município, e elas são necessárias para atender esses dois quesitos específicos. Me dá uma Obrigado. parte, vereador, me dá uma parte. Obrigado. Esse justamente vem em cima daquilo que eu tinha colocado, de que a área era estritamente lá para campos universitários e área para a instalação de Universidade Federal, UDESC, FETEP, ensino tecnológico, uma série de coisas. E aí, eu tinha dito aqui numa das sessões de que o pessoal estava, principalmente o pessoal de software lá, que estava produzindo e não podia vender, porque a prefeitura não tem como, a prefeitura, em cima de uma área que não é uma área industrial, ela fornecer nota de bloco
bloco de nota, ela não pode dar. E agora isso aí vem ao encontro justamente dos interesses dessas pessoas que estão lá dentro produzindo já. Obrigado pela parte. Ok. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Informo que o referido projeto será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto número 113, que introduz alterações na Lei 1.398 de 2005 e que dispõe sobre as normas relativas ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável e recomenda o plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda o plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 113. Passo a palavra ao vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, nós tivemos uma ampla discussão na sala de comissões na última quinta-feira sobre este projeto. O que o Executivo pretende, mudando a redação do inciso 5º do artigo 20 da Lei 1398, é parar com a redução do ISS que está prevista nessa Lei 1398. Nós chegamos a uma conclusão nas comissões de que, na verdade, todos os itens da lista de serviços estancam, param a redução agora em 2013, à exceção do item 10 da lista de serviços do ISS. Este, pela lei que está em vigor, vai reduzir ainda para 2% em 2014, e esta lista, o item 10 é representação de qualquer natureza e fala sobre diversos serviços. O inciso 8º, o que está se mudando, é para inserir agora a 5% sobre serviços notariais, cartórios, que antes era cobrado por alíquota fixa. E agora o STF decidiu recentemente que a cobrança do ISS sobre o serviço de cartório é constitucional. Existia uma discussão há muitos anos e agora definiu. O STF disse, é constitucional. Aqui em São Bento se cobrava alíquota fixa, que era ridículo, pelo volume de serviço que eles fazem. O item 9 só está sendo criado porque parava no inciso 8º. Eu pedi, conforme eu tinha conversado com os senhores vereadores, eu pedi ao secretário de Finanças que me desse o que foi arrecadado nos últimos anos com este item 10 nos últimos anos. Em 2010, a alíquota 5%, foi arrecadado R$ 733 mil com este item, no ano de 2010. No ano de 2011, ainda a alíquota 5%, caiu para 729, R$ 4 mil ficou ali. Em 2012, a alíquota é 4%, já com a redução, caiu para 622.352. Então, houve uma redução de mais de R$ 100 mil de um ano para o outro. Em 2013, neste ano agora, já se chegou a 422 mil. Fazendo uma média, eles estão calculando que deve chegar a uma arrecadação de R$ 460 mil no ano 2013, com uma alíquota de 3%. Quer dizer, de 2013 para 2012 vai haver uma redução de R$ 160 mil. Se for reduzir, aí eu fiz uma conta, eu não sou matemático, mas eu fiz uma conta simples, né? De 2014, regra de 3. Dividi por 3, multipliquei por 2. Estou certo, vereador Geraldo? É isso, né? Se for calculado em 2% no ano que vem, vamos imaginar que as pessoas que pagaram este ano o ISS sobre o serviço vão pagar a mesma coisa. Só que, em vez de 3%, 2%. Vai cair para R$ 306 mil. Ou seja, vai haver uma queda de R$ 154 mil em 2014 para 2013. Mas, de 2011, quando estava em 5%, vai haver uma queda de R$ 423 mil de um ano para o outro. Mais do que reduzir pela metade. Então, este é o item, é o único item que ainda haverá redução se a Câmara mantiver a redação original da lei. O que o Executivo está pedindo não é para aumentar os impostos, mas que pare de reduzir.
os outros vão estancar esse ano. Então, é isso que o Executivo está pedindo, que estanque essa redução, que se permaneça nos 3% que vem sendo cobrado nesse ano 2013. Houve reduções sensíveis. Então, esses são os números que eu trouxe a Vossa Excelências. Maiores discussões podemos ter na segunda discussão. Obrigado. Vereador Geraldo Weiman. Eu fiz uma pesquisazinha aqui dos municípios ao redor de São Bento, qual é a menor taxa de ISS que eles têm. Canoinhas, 3. Rio Negro, 3. Piém, 3. Papanduva, 3. Itaiópolis, 3. Major Vieira, 2. Porto União, 5. Bela Vista do Toldo, 2. Rio Negrinho, 5. Quer dizer, o menor índice que eles têm, né? Rio Negrinho tem um plano de incentivo para novas empresas com isenção por algum período, conforme o que é aprovado lá no Conselho de Desenvolvimento Econômico, mas eles cobram 5% para todas as categorias. E se a gente imaginar que foi dado um amplo projeto de incentivo de redução de impostos em 2011, quando a gente vivia ainda o final de uma grande crise que abateu sobre a nossa região, o objetivo era incentivar a mão de obra, incentivar empresas novas a virem para São Bento, e houve uma virada nesse disco. Nós estamos vivendo um dos melhores anos da economia de São Bento. Até dia 31 de outubro foram gerados mais de 2.000 novas vagas de emprego em São Bento, número que só perde para 2005, quando foram 2.400 vagas criadas. Depois disso houve um decréscimo muito grande. E continuar dando incentivos é importante, mas só que nós estamos tirando a arrecadação da prefeitura. Quer dizer, a cidade cresce, a arrecadação diminui. Aumenta os problemas. Falta creche, falta salário para o servidor público, falta asfalto, né? E uma categoria está recebendo incentivos. Eu, de formação, né, capitalista, e vamos sempre diminuir impostos. Estou falando assim, nós estamos hoje com uma taxação de impostos equivalente a toda a região do Planalto Norte, né? Então, o que vai trazer de mais isso para nós aqui? Não vejo só uma redução. Baixando de 5 para 3, a gente já reduziu 40% a incidência de impostos sobre essa categoria. Se a gente baixar para 2, vai reduzir em 60% a incidência de impostos para essa categoria, né? Categoria essa que entra lá, os corretores de seguro, que todo mundo aqui deve fazer o seu seguro e entra lá junto. As corretagens em geral. Eu até falei, tenho bastante pessoas conhecidas na área, mas estou falando aqui sim, nós vivemos um momento de queda de arrecadação, principalmente por conta da desoneração dos impostos federais. O governo federal mudou o sistema tributário nacional, aumentando as taxas, as contribuições, como PIS, PASEP, COFINS, que no início do governo Lula eram 3,65%, hoje estão em 9,25%. E, claro, 3 vezes mais a arrecadação federal por conta dessas contribuições, e daí ele faz a caridade alheia com os outros impostos, com o IPI que vem para o município. Então eles vão lá e dão 0 de IPI para móveis, 0 de IPI para automóveis, 0 de IPI para um monte de categoria. E a prefeitura recebe menos dinheiro. Daí eles vêm fazer de conta que são bondosos e estão dando o mesmo dinheiro que o povo de São Bento pagou através de uma outra contribuição chamada COFINS, e daí eles dizem que faz a bondade, né? Mais ou menos como o governo do estado vem aqui e diz que vai fazer bondade fazendo a sua obrigação. A única bondade naquele pacote todo que teve lá foi os juros do empréstimo de 7 milhões que vão ser subsidiados desde que a prefeitura pague em dia, e é um empréstimo de curtíssimo prazo, 3 anos para pagar. Quer dizer, né, vai onerar alguém que vai pegar a prefeitura lá na frente. E os 3,5 milhões que veio a fundo perdido para obras de asfalto na cidade. Isso foi a única bondade de todo aquele pacote de 52 milhões. O resto, tudo era obrigação do governo do estado. Então, aqui, quando a gente fala em continuar concedendo diminuições de impostos, tal, só queria frisar assim, a gente vive hoje um momento econômico bem diferente daquele quando foi promulgado essa lei, que foi embasado em vontade de se aumentar a produtividade da cidade e geração de empregos. Hoje a gente vive uma situação de pleno emprego. A nossa cidade ela gera de jovens entrando no mercado de trabalho aproximadamente 1.000 pessoas por ano. E esse ano já teve 2.000 contratações a mais que demissões. Isso quer dizer que a gente tem que
diminuir o índice de desemprego, aceitando outras categorias que não estavam conseguindo se ingressar no mercado de trabalho, ou trazendo migrantes para São Bento para ocupar essas vagas que também ocorre com bastante frequência, né? Então, por isso, eu considero relevante a solicitação da Prefeitura em estancar, nesse momento, a queda, porque a queda pode ainda ser feita no momento necessário, que não é esse presente. Tá? Não é hoje o momento de se fazer incentivos para esse tipo de abertura de empresa, ou trazer novas empresas para esse ramo, porque esses negócios já acontecem na nossa cidade. Não vai aumentar novos negócios e diminuir o imposto. Esses negócios estão acontecendo. O que vai acontecer mesmo é o que o nobre vereador falou, aí vai cair mais R$150 mil na arrecadação da Prefeitura no ano que vem, se isso aqui continuar como está. Obrigado. Vereador Fernando Malon. E há um outro ponto a ser considerado, o que o vereador Geraldo trouxe, não tocou, mas tocou diretamente. Quando eu era prefeito, já se cogitou de reduzir os impostos, porque o ISS sobre isso era 5%. E em 2010 era 5%, 2011 5%, daí começou a cair, né? 2012 foi para 4%, 2013, 3%. Sempre se falava o seguinte, se não diminuírem, nós vamos, os representantes comerciais e tal, vamos abrir nossas empresas em outras cidades. O vereador Geraldo colocou agora, as outras cidades em volta todas têm 3%, algumas até mais. Tem uma só que é 2%, mas que é lá longe. Ou seja, essa ameaça de mudar a sua sede para outro lugar não cola. Nós não estamos querendo enfiar a faca, mas a verdade é que eles já estão tendo um benefício, como outras categorias profissionais que pagam ISS, apenas está se pedindo. Vejam, a redução é drástica. 154 mil de um ano para o outro. Se for considerado de 2012 para cá, 316 mil. De 2011 para cá, 423 mil de um ano. 420 mil por ano é muita coisa. Dá para fazer muita coisa, dá para fazer creche, dá para fazer escola e tal. Por isso está se pedindo para que se aprove, para acabar com esses, para que estanque essa redução. No mais, já vai ser estancado esse ano. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, concordo plenamente com os vereadores que me antecederam, mas eu acho que não havia necessidade, já disse isso lá na sala das comissões, de colocar todos os itens, porque se a lei, criada em 2011, diz que todos os serviços param em 3%, não precisava colocar todos eles, só colocar o item 10, que é o único que vai mudar, que vai cair para 2%, na lei, trazer só que vai haver uma mudança, na lei número tal, e o item 10 vai quebrar. Não precisava citar todos aqueles outros que vão permanecer em 3%, porque a lei, criada em 2011, já diz de que todos os serviços permanecem em 3%. Não haverá uma queda para 2%. Então, é isso que eu disse. Eu acho que não haveria necessidade de colocar. Dizer o seguinte, que, de acordo com a lei de 2011, o item 10 da lei tal e tal vai cair para 2%. E pronto, acabou esse negócio. Mas está tudo bem, eu concordo plenamente com os vereadores que me antecederam. Obrigado. Em discussão. Senhores vereadores, só dizer, eu participei dessa comissão que reduziu alguns desses impostos em 2011. Tudo bem, respeito todos os argumentos, só dizer mais uma vez, como eu venho dizendo o ano todo, se está tão ruim de arrecadação, por que não protestam os inadimplentes, vereadores? Eu não entendo. Essa fórmula dá certo em Joinville, que é um prefeito correligionário do nosso, se mostrou eficaz, se mostrou legal, ajuda na arrecadação, talvez não os 400 mil, os 200, ajuda, e nós temos esse mecanismo e não cumpre. Eu não entendo por que se chora tanto e se faz tão pouco. Tem um mecanismo, por que não faz? E essa deve ser, pelo menos, a 15ª vez que eu pergunto isso. E ninguém me responde, eu já perguntei, eu vou perguntar direto na prefeitura, eu vou fazer um pedido de informação. Vai ser peculiar, porque eu quero saber por que é que não executam a lei que protesta o inadimplente. Se alguém quiser partear, eu partei, mas eu não entendo, vereador Fernando Malon. Eu não sei, presidente, se aqui é o caso de se discutir, se está se falando isso aqui, de inadimplência.
O que me colocaram é a receita deste item do ISS. Eu compreendi Eu não perfeitamente. sei se aqui tem componente. Sim. Obviamente deve ter alguma coisa. Sempre tem uma inadimplência embutida em todos os itens, né? Eu não sei dizer. Aqui é só apenas o que entrou de ISS nesse item. Não, perfeito. E eu entendi perfeitamente Sim, isso. Eu só sim. quero dizer o seguinte: a arrecadação está ruim. Precisamos de medidas. Eu já lhe concedo a parte. Precisamos de medidas para melhorar a arrecadação. Temos um mecanismo e não fazemos. Eu não consigo entender por quê. Eu não entendo. Se tem pouco ou muito no ISS, mas temos no IPTU, temos num monte de coisa. Vereador Geraldo, deixa eu querer a parte. É nessa linha que colocou agora no final que ele está falando que toda a arrecadação de imposto atrasada poderia ser executada, não há especificamente do item 10, da tabela de ISS. E isso poderia arrecadar valores bastante substanciais, como aconteceu no final da gestão passada, quando um lote de inadimplentes foi a protesto e a arrecadação foi quase que total daquele lote que foi a protesto. Então, eu considero bastante válido o reclame do nobre vereador presidente sobre esse item aí, que eu acho que tem que ser efetivado isso pela prefeitura. Obrigado, vereador Geraldo. Se me permite, eu concordo com Vossa Excelência que todas as formas de combater a inadimplência devem ser tomadas. Eu sou favorável a acabar com a cultura vamos deixar para pagar o que é público para depois, enfim. Quando eu dava aula, eu uma vez questionei os alunos, porque isso é uma decisão de uma juíza do Rio de Janeiro, que no caso das LU, aquela empresa, o que é mais grave, matar uma pessoa ou sonegar impostos? E aí a juíza fez uma construção na decisão dela, dizendo que a sonegação de impostos é mais grave do que matar uma pessoa, porque matar uma pessoa, matar uma pessoa. E sonegar impostos, no caso das LU, que sonegou milhões e milhões de reais que deixam de entrar para a segurança, para a saúde, para a educação, para tudo, e milhões de pessoas estão sendo... Claro, ela foi radical, né? Mas veja como é grave a sonegação. Tem que haver esse combate. Eu concordo com Vossa Excelência. Eu fui um árduo combatente da sonegação na época da prefeitura. Tem que haver a sonegação, sim. O combate à sonegação. Sim. Então, para finalizar, eu quero acreditar, porque se os vereadores que aqui me apartearam concordam com a medida, e eu vou para o meu lado, vou acreditar que os que ficaram silentes também concordam, porque é uma medida boa. Eu não consigo entender porque o Executivo não aplica. Me parece que é medo de uma antipatia, porque é uma medida ruim. Politicamente falando, é uma medida ruim. Ninguém quer... Só para citar um exemplo. Na última eleição, agora, em que me elegi, todos se elegeram aqui, eu fui buscar voto na casa do fulano e eu falei, vamos ali na casa dele, que eu fui na eleição retrasada. Ele falou, César, não vai lá. Não vai porque eles estão bravos com você. Eu falei, mas por quê? Porque você assinou a execução fiscal contra eles. Eu falei, mas como é que eu... E primeiro que nem que eu soubesse que era eles, eu teria que ter assinado. E nós assinamos mais de 5 mil daquilo lá. A gente nem olha, vai assinando e manda. Falou, eles ficaram bravos que você cobrou, você podia ter vindo aqui falar para eles pagar numa boa que eles tinham pagado. Eu falei, não dá. O que eu quero dizer com isso? É antipático. Só que tem que fazer, é que nem calçada, é que nem isso tem que fazer, não tem jeito, é que nem unidade prisional. E esse maldito dessa sonegação tem que ser combatido. E aí o Executivo tem mecanismo para isso. Só por isso eu faço mais uma vez, e quero acreditar que o último do ano, apelo para que façam isso. Continua em discussão? E ninguém mais querendo se manifestar, informo que esse projeto vai ser levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito também a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 134 e que dispõe sobre a taxa municipal de prestação de serviços ambientais prestados pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, SEMAN. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável e recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário a sua aprovação. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente recomenda ao plenário a sua aprovação. Coloco em primeira discussão o referido projeto, passando a palavra ao vereador Geraldo Weimann. Senhor presidente e demais vereadores, trata-se de um projeto muito reclamado pela sociedade de São Bento. Hoje existe uma demanda reprimida de licenciamento ambiental na Fátima de Mafra de 380 projetos de São Bento encalhados lá. Lembro-me bem, quando estava à frente do SAMAI, nossos pedidos de licenciamento ambiental, que eram urgentes por tratar-se de estações de esgoto e tudo mais, entravam tudo na vala comum. Vários deles até hoje não foram ainda nem analisados e aprovados, e você tem que ter isso mais urgente acontecendo.
E eu louvo a iniciativa da Prefeitura em assumir, porque falei nessas palavras para o prefeito, você está assumindo um pepino, porque vai bater gente na tua porta pedindo para dar um jeitinho. E, na verdade, a lei não vai mudar. Os engenheiros contratados pela Secretaria de Agricultura e do Departamento de Meio Ambiente de São Bento vão ter que seguir a mesma legislação federal e estadual para conceder essas licenças. O que se quer aqui é agilizar a resposta. Se é não, que venha e diga não, e se é sim, que eu possa tocar o meu negócio para frente. Então, com a aprovação dessa lei instituindo a tabela de taxas, já no ano de 2013 vai poder entrar em vigor esse licenciamento em São Bento. Se não fizer esse projeto de lei até o final desse ano, não poderá ser instituído esse serviço na prefeitura no ano, porque não vai poder cobrar as taxas no ano que vem. Então, por isso, da urgência de se aprovar esse projeto, vocês devem ter visto que o nosso secretário leu as cartas que vieram aqui, tanto do Concidade como do Condema, pedindo agilidade nisso. É um reclame de toda a sociedade, desde a pessoa que quer abrir um posto de gasolina, tem posto aí hoje construído com 2 anos, parado e não consegue abrir, né, para ser concorrente do nosso assessor lá, mas fazer o quê? Está lá 2 anos, consegue uma licença ambiental para abrir um posto de gasolina. Tem empresa que quer fazer um galpão, está lá 2, 3 anos, não consegue ampliar a empresa porque não vem a licença ambiental. Então, é um problema grave, fora os pedidos de corte de pinheiro, que está colocando em risco casas, fora os diversos tipos de pedido que existem aqui na cidade. Então, assim, eu acho que é uma questão primordial para o desenvolvimento da cidade e que a gente tem que dar um andamento rápido e aprovar para que entre. Além disso, com a criação desse serviço municipal, haverá substancial queda nas taxas da cobrança. As taxas propostas pela Secretaria são bem menores que as taxas cobradas pela Fátima. Então, além de aprovar mais rápido, vão pagar menos, porque vai ser feito aqui em São Bento por gente da nossa terra. Por exemplo, o item mais caro de uma licença ambiental lá em Mafra, que é uma grande empresa de grau B de poluição, custaria R$ 48 mil uma licença ambiental. Feito aqui em São Bento, 32 mil. Né? E as de pequeno porte vão ficar mais ou menos aí equivalentes. Só as de grande porte que estão tendo uma redução, porque o trabalho das pequenas já é uma taxa pequena e tem que ter engenheiro, né, responsável, visitar em loco, fazer todo o estudo. Então, as taxas vão ser, sim, de igual para baixo. Nenhuma delas superior ao que é cobrado pela Fátima. Obrigado. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, quando eu dava aula na Univille, peguei licença, agora não estou mais dando aula lá, e eu falava de direito administrativo, eu falava do princípio da eficiência. E para falar do princípio de eficiência, tem que dar o exemplo do contrário, do que é ineficiente. E a Fátima é o exemplo claro da ineficiência do governo estadual. Talvez seja um dos órgãos mais ineficientes que existem. Eu até brincava dizendo que Fátima era o nome de mulher e outra mulherzinha crica para atrapalhar tudo que era projeto ambiental. Projeto de crescimento, desenvolvimento e tal. Os municípios estão abraçando essa responsabilidade, que é do Estado, que é da União, eles estão abraçando. Nós tivemos uma discussão na última quinta-feira, o vereador Petro até colocou, da preocupação que vai ser, porque, e o vereador Geraldo coloca também, porque vão falar com os vereadores para dar um jeitinho de aprovar as licenças ambientais. Pode crer, isso acontece. Vão falar com o prefeito, vão falar com o secretário para resolver. E eu falei isso para o prefeito. E falei também com o secretário da Agricultura, estava num outro dia, numa reunião, falando sobre isso, e o fato é o seguinte, os fiscais têm que ter discernimento para aprovar o que tiver que ser aprovado e rejeitar o que tiver que ser rejeitado. Até porque quem assina são eles. E eu cito o exemplo que eu usava na prefeitura, quando eu fui falar por 3 ocasiões questionando o diretor de projetos da prefeitura, o engenheiro Paulo Schumann. Engenheiro Paulo, por que não dá para aprovar tal projeto? Não dá por causa disso, aquilo, mas não tem um jeito de resolver isso aí? Não tem. Se o prefeito quiser assinar, assina, eu não assino. Bom, eu que não ia assinar.
Se ele dizia que estava... Se um técnico dizendo que está ilegal, eu é que não vou ir assinar. E eles também não assinam, não vão colocar o seu pescoço em risco. Até porque, e o prefeito até colocou, e isso é uma das coisas hoje que dá cadeia, né? Dá uma licença ambiental fria. Portanto, eu estou muito tranquilo nesse ponto. Obviamente que a responsabilidade é grande, mas a agilidade que se faz vai ser muito importante. Lembro que um dos engenheiros que vai fazer parte do corpo é um dos que era concursado, eu chamei do concurso, coloquei à disposição da Fátima para agilizar os processos ambientais de São Bento, públicos e privados. E depois o Tribunal de Contas parece que disse que não poderia ser cedido, ele teve que voltar para a prefeitura. Isso na época já do prefeito Magno. Mas a verdade é que ele já tem o conhecimento e vai integrar esse corpo técnico da fiscalização municipal. Portanto, é um projeto bom, é importante, a comunidade pede, não é só projetos públicos, mas projetos particulares, e a gente pede a aprovação. Tem que ser aprovadas essas taxas hoje, esse ano, para fazer valer ano que vem. Ano que vem, todos os convênios têm que ser feitos para botar em prática. E aí vai começar a funcionar. Obrigado. Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, nós colocamos favorável a esse projeto, mas só deixar claro de que nós estamos aprovando aqui as taxas e ninguém está aprovando contratação de engenheiro nenhum. Hein? Eles serão nomeados depois da aprovação disso aí, só para, vereador geral, só para ficar claro isso aí. Pois, de repente, já está cheio de gente aí que vai comandar isso aí, não é assim. Nós estamos aprovando aqui e vamos esperar que esse projeto venha a facilitar a vida do cidadão, principalmente daqueles que precisam de um serviço relacionado ao meio ambiente, pelo seguinte: muitas vezes, a pessoa que vai fazer um laudo sobre o corte de um pinheiro, por exemplo, vamos citar um pinheiro araucária, o que o cidadão que vai lá fazer vai dizer para o camarada: isso aí é fácil. Isso aí é só nós fazemos um projeto, eu faço o projeto para o senhor aí, vai custar 600, 800 reais aí, e vamos encaminhar para lá e vamos chamar a pessoa a escrever. Tá? Então, o cara paga o engenheiro, aí a pessoa vem da famosa Fátima, lá de Mafra, vem aqui e diz: não, esse pinheiro aí não pode cortar. Aí o cidadão perdeu o dinheiro, ficou no prejuízo. Isso tem acontecido, eu tenho N casos aí disso aí. Então, vamos esperar que esse projeto venha facilitar. Por causa disso, nós somos favoráveis. Eu acho que esse é um projeto de interesse mesmo da comunidade. E vamos votar favorável a esse projeto, porque vai ficar mais fácil. Porque o que nós estamos vendo hoje é assim: o vizinho do outro lado da rua tem um problema que oferece perigo para a residência dele, não pode cortar. O vizinho do outro lado da rua pode cortar. Entende? Aí fica mais ou menos aquilo que o vereador Fernando Malon disse, relacionado ao projeto que eu apresentei aqui, disse assim: esse é meu amigo, vamos perdoar. Esse não é meu amigo, vamos executar. Então, é mais ou menos isso aí. Então, agora nós temos condições, através desse projeto, de, inclusive, fazer um serviço de policiamento e fiscalização em cima da própria prefeitura, que vai conceder essas autorizações para facilitar a vida da comunidade de São Bento. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, informe que esse projeto vai ser levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto número 140, que altera a quantidade de vagas constante no anexo 11 da Lei 1966, de 29 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos efetivos, carreiras e salários dos servidores públicos municipais. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável e recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário a sua aprovação. Coloco em primeira discussão o projeto 140. Vereador Fernando Malon, com a palavra. Projeto simples, mas de grande importância, senhor presidente, senhores vereadores. Mais 3 vagas de psicólogos, 2 para assistência social, para atender liberdade assistida e prestação de serviços comunitários, e é para atender um TAC firmado com o Ministério Público, um terceiro cargo de psicólogo para a Secretaria de Saúde e um cargo de advogado, que também vai atender assistência social.
Lá não tem e vai ser especificamente para lá. Eles pedem urgência, precisamos disso urgente, e por isso estamos pedindo a aprovação dessa Casa de Leis. Obrigado. Em discussão, ninguém mais querendo se manifestar. Informo que o referido projeto vai ser levado em segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto 144, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, se pronuncia favorável e recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomenda ao plenário a sua aprovação. Em primeira discussão, projeto 144, e ninguém querendo se manifestar, esse projeto também será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto 145, que autoriza o IPRESBIS a firmar acordo em ação judicial com Érico Borges de Andrada. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável e recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomenda ao plenário a sua aprovação. Vereador Fernando Malon, aberta a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade é para fazer um acordo judicial. Deixa eu ver aqui. O valor que seria pago para a pessoa seria de R$ 28.990. Está se pedindo autorização para fazer um acordo e pagar R$ 26.091. Reduz para 10%. Para dar como como funciona a Justiça Federal hoje em dia. As ações previdenciárias, quando chega lá, quando o INSS vislumbra a procedência da ação, muitas vezes, até chegar lá, existem alguns atrasados a serem pagos. O INSS, na hora, já faz uma proposta para pagar esses atrasados. 90%, 80% e tal, e está seguindo mais ou menos os mesmos parâmetros. O IPRESBIS pagaria isso no ano que vem. Acontece que, aqui neste caso específico, foi até a pedido do senhor Érico Borges de Andrade, que está passando sérias dificuldades. Eu não o conheço, talvez o vereador Edi conheça. O vereador Edi conhece todo mundo. Eu não o conheço, mas parece que ele está passando sérias dificuldades. E vai depender ainda da homologação do Poder Judiciário desse acordo, vai depender do seu advogado fazer isso. O IPRESBIS não tem nenhuma dívida decorrente de condenação dessas ações em precatório. Está tranquilo, tem orçamento, tem recursos para pagar, não há problema nenhum. Aqui foi para atender um pedido do servidor. Senão ele recebia lá por março, abril e tal, e ele está numa situação difícil. Por isso que foi entrado com esse projeto para fazer isso. E do lado do IPRESBIS, veja, vai haver uma redução de 10%, onde se consegue, até sentar, colocar na mensagem, na justificativa, da onde se consegue uma aplicação de 10%, né? Então, por isso está sendo feito nesses modos. Por isso que está sendo pedida essa aprovação. Vereador Edi. Senhor presidente, senhores vereadores, nós não nos colocamos favoráveis, apesar de termos colocado que é meio conflitante, por exemplo, a questão do pessoa ter que reduzir, né, para poder receber. Mas houve um acerto com ele, com o Érico, né, o Érico Borges. Os senhores também conhecem ele, foi agora durante muitos anos o motorista da APAI, né, de São Bento do Sul, aí, ele dirigia lá o Tucano, né, o apelido dele de Tucano, todos os senhores conhecem ele, e realmente a situação dele é uma situação que solicita uma certa urgência. Por causa disso, nós estamos aí, analisamos e vamos aprovar esse projeto. Eu vou aprovar esse projeto e tenho certeza que os senhores vereadores também, porque realmente ele está numa situação que é bastante difícil. Então, como o vereador Fernando Malon colocou. Então, por causa disso, nós somos favoráveis a essa ação que o mesmo fez o acordo com o IPRES. Muito obrigado. Turma em discussão. Só mencionar, vereador Edi, eu discordo do senhor que ele está recebendo a menos, porque faz parte do acordo, né? Se não, a prefeitura podia não dar desconto nenhum e ele receber quando fosse
o momento correto. Então, agiu bem a prefeitura de buscar reduzir, porque é assim que é um acordo, né? Cada um cede um pouquinho. Até acho que 10% ficou pouco, se for analisar o montante e tudo mais, dependendo do quanto tempo ia demorar ainda. Mas, claro, evidentemente que sou a favor. Continue a discussão. E ninguém mais querendo se manifestar, informe que esse projeto vai ser levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito ao secretário, vereador Pete, também a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto número 146, que altera a Lei 2.170 de 2008, que dispõe sobre o Programa de Acolhimento Familiar Provisório de Crianças e Adolescentes, denominado Programa Família de Apoio. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável e recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social recomenda ao plenário a sua aprovação. Coloco em primeira discussão o projeto número 146 e transmito a palavra ao vereador Pete. Senhor presidente, senhores vereadores, com relação a esse projeto de lei, é um projeto que visa implementar uma possibilidade de renda às famílias no momento em que elas recebem de volta os seus filhos. Então, a lei hoje já prevê que as famílias de apoio recebam uma remuneração enquanto estão com as crianças, né, estão servindo de apoio àquelas crianças. Essa remuneração é de um salário mínimo. O projeto prevê, então, que as famílias também, no momento em que vão receber as crianças de volta, possam também receber esse auxílio financeiro. Me coloco favorável a esse projeto, até porque cria mais um artigo de regulamentação desse processo também, onde a concessão ou não desse benefício será mediante a avaliação da equipe técnica responsável pelo programa. Então, houve uma discussão sobre uma questão de semântica, de redação do projeto, mas entendemos que possa ficar da forma como está mesmo e que cumpre o seu objetivo. Então, me coloco favorável, presidente, à aprovação desse projeto. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, esse benefício que era dado para as famílias de apoio, e obviamente se a família vai receber essa criança voluntariamente, ninguém é obrigado a receber, mas também não pode ficar ainda arcando com essas obrigações financeiras. E na época, eu lembro que o juiz da infância e adolescência, acho que era o Davison Ian Mello, se me fala a memória, veio falar comigo. E aí foi criada essa lei, em 2008, foi colocada a Lei 2.170, para beneficiar. Agora, ampliando também para a família de origem. Por quê? Na verdade, o que se faz? Tira-se a criança da família que está doente no sentido social. Vamos curar a família socialmente doente. Quando a família estiver curada, ou em vez de se curar, devolve a criança para lá. Mas, às vezes, a família está numa situação de doença social, porque está sem dinheiro, está sem condições. A mãe está doente, o pai está sem emprego e tal, e precisa dar esse suporte. Existem outros benefícios sociais previstos já, o aluguel social, né, e outros benefícios sociais que vêm sendo concedidos. Então, é de inteira justiça que se faça isso, e só vai ser dado para quem for avaliado, para quem for entendido que mereça, que precise desse benefício, pela equipe técnica do programa, que eu sempre considero uma equipe bastante criteriosa. Não dá para quem não precisa e dá para quem realmente necessita. Então, nesse sentido que é este projeto. Obrigado. Vereador Geraldo. Aproveitar esse momento para exaltar o trabalho das famílias de apoio que existe aqui em São Bento, um trabalho valoroso que tem ajudado muitas crianças em situação de risco a conseguirem se ressocializar. E também é louvável essa iniciativa, porque o vereador Fernando Malon, o vereador Pete, que já me antecederam, colocaram, né, a família é o melhor lugar para deixar o filho. Se a gente puder dar condições para a família receber de volta essa criança, é muito melhor. E bem colocou o vereador Fernando quando disse que muitas vezes o problema social vem do problema financeiro. Vamos lá, uma mãe que tem uma criança e
não tem renda suficiente, criança lá de 1 ano, deixa com a irmãzinha mais velha de 10 anos e vai trabalhar. Aí a irmãzinha de 10 anos, claro que não é mãe, não tem todo o conhecimento para cuidar, não trata direito, não troca a fralda, a criança fica toda doente, vem aí a assistência social, retira aquela criança da família, porque a mãe não está cuidando. A mãe teve que ir lá trabalhar para sustentar a família. Quer dizer, se ela tiver a condição de receber um valor, com certeza ela vai poder cuidar sozinho da família dela, se ela tiver a condição de renda. Então, assim, o programa, essa lei aqui realmente vem de encontro a resolver um problema, e não postergar esse problema e deixar essa criança mais tempo longe da família. Eu falo de novo, uma criança de 1 ano fica 6 meses longe da mãe, será que vai se acostumar de novo depois quando voltar? Quer dizer, é difícil. Achou uma nova mãe, né? Então, é bastante importante e bastante oportuno isso aqui. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, informo que esse projeto vai ser levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto 148. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Recomendo ao plenário a sua aprovação. Coloco em primeira discussão o projeto número 148. Vereador Pede. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei autoriza o Fundo para a Infância e Adolescência a repassar recursos para a Associação São Bento de Futebol. Existe um mecanismo de captação de recurso, uma carta de captação de recurso, que é destinada às entidades que têm essa capacidade. Elas captam esses recursos junto à iniciativa privada e, a partir do momento da captação do recurso, esse recurso é depositado junto ao FIA, diretamente pelas empresas, e, na medida que elas precisam, para a execução do projeto apresentado, que também precisa um projeto específico para ser dotado desse recurso financeiro, 80% do que eles arrecadaram, ou com a sua captação foi arrecadado, vai para o projeto e 20% fica no FIA, no Fundo de Infância e Adolescente. Esse projeto de lei ele está beneficiando as crianças e adolescentes que fazem parte da Associação São Bento de Futebol, a qual nós aprovamos há alguns meses atrás a sua utilidade pública. Então, fica aqui meu posicionamento favorável e solicito aos vereadores que se manifestem também dessa forma e a gente possa aprovar esse repasse de recursos financeiros que vai ser importante para essa associação para a manutenção da escolinha. Continua em discussão, vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho importante esse projeto aí de apoio ao esporte em São Bento. Eu acho muito importante, é um valor bastante, não é muito esse valor, 9 mil e poucos reais, parcela única, mas eu acho que é importante esse apoio do município para esses jovens, para esse pessoal lá. É esse projeto do FIA, não é? Do FIA, é esse projeto do FIA. É o projeto do FIA. Do FIA, é isso aí, que passa para a Associação São Bento de Futebol. Vai repassar esse valor. O valor de R$ 9.349. Esse valor será repassado. Eu acho importante esse apoio, que o município se envolva bastante com isso aí, porque nós tiramos bastante crianças aí da rua, uma série de coisas com esse envolvimento do município para com o esporte em nossa cidade. Muito obrigado. Vereador Fernando. Não é recursos da prefeitura, são recursos captados de empresas que vão para o FIA e vêm para a empresa. E aí vem um ponto interessante. Eu acho, porque me parece que a entidade foi atrás do recurso. Seria isso? A associação foi atrás dos recursos. Exatamente. Que sirva de exemplo. Porque tem muitas empresas aí que querem fazer os apoios e só precisam que venha alguém atrás. E que as entidades que seja utilidade pública que vão atrás dos recursos para fazer isso. Eu acho até que seria interessante
dentro da prefeitura ter alguém que pudesse orientá-los de como ir correr atrás desses recursos, para eles irem correr, para conseguir que ano que vem a gente possa aprovar muitos e muito mais subsídios passados pelo FIA, porque foram atrás, né? Eles vão atrás, deve existir, não sei se existem incentivos fiscais, imposto de renda e tal. Então, eu acho interessante que eles foram atrás, conseguiram tal, o projeto é bom, foi aprovado pelo Conselho, e quando o Conselho aprova, dá para assinar embaixo, né, porque o Conselho é criterioso também, então, nesse sentido, que eu quis dar essa... Eu não ia nem me manifestar, mas eu quis falar sobre essa questão. Eles vão atrás dos recursos. Obrigado. Ninguém mais querendo se manifestar, esse projeto também será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto número 150, que autoriza a subvenção social ao Hospital e Maternidade Sagrada Família. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável e recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário a sua aprovação. Coloco em primeira discussão o projeto número 151, perdão, 150, e ninguém querendo... Desculpe, vereador Tirso, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, essa subvenção sempre foi muito importante para a manutenção da UTI do hospital. Desde que a UTI começou a funcionar, a prefeitura repassava anualmente esses valores. Achamos extremamente importante que continue ocorrendo esse repasse para a manutenção de equipamentos, para a manutenção do plantão da UTI. E já coloquei também a minha posição com relação a talvez um possível reajuste, porque, quando possível, desde que a UTI começou a funcionar, esse valor sempre se manteve praticamente o mesmo. Então, vou fazer o pedido aqui para a Câmara, para o líder do governo, aí, que se ano que vem puder acontecer um aumento com relação a esses valores, que é extremamente importante a UTI, e hoje não conseguimos ver mais o hospital ou a região sem esse serviço médico na cidade. Tá? Então, podendo acontecer um aumento nesses valores, aí a gente agradece por todas as vidas que passam pela mão do pessoal especializado. Vereador Fernando Malon. Eu concordo com o vereador Tirso, tem que haver aumentos. Na verdade, também existem aumentos em outros lugares que vão para o hospital também, né? Mas eu queria pedir para os prefeitos de Campo Alegre e Rio Negro que pagassem alguma coisa, que nunca pagam. Sempre foi a grande discussão, e Piém também. Que mandam os seus pacientes para a UTI de São Bento do Sul e não dão um centavo para ajudar. Claro, vem as questões das verbas SUS, mas um aporte de recursos nunca vem. E toda vez é a discussão, principalmente com os prefeitos de Rio Negrinho. Eu lembro que tivemos uma discussão acalorada com o falecido prefeito Almir Calbucho. Não, nós abrimos mão de não... Nem lembro mais o que eles abriram mão. Eles têm esse discurso da ponta da língua. Nós abrimos mão de alguma coisa para que São Bento tivesse não sei o quê. E sempre vem com o mesmo discurso. Já venceu essa... Lembra o que é? O que é? Na época, quando foi feito o projeto da UTI, existia o ReforSUS. E a região não tinha nenhum projeto, era só o projeto da UTI que existia. Então, o Rio Negrinho colocou que ele abria parte do recurso dele em prol da cidade de São Bento do Sul com relação ao ReforSUS na época. E, teoricamente, assim foi feito, né? Mas o projeto, na verdade, era de São Bento e a ideia era que os municípios contribuíssem com valor por habitante para que a UTI se mantivesse, né? E foram épocas bem difíceis aí com relação à manutenção. Exatamente. E ele sempre coloca que foi dado a parte do ReforSUS, aquilo que equivalente a Rio Negrinho, foi colocado dentro desse projeto da UTI. Já deu, né, esse discurso de Rio Negrinho, já deu. Está na hora deles começarem a ajudar um pouco aqui em São Bento, porque a gente vê que vem os veículos de Rio Negrinho, Campo Alegre e Piém, aqui para São Bento, então que eles nos ajudem também. Mas eu concordo que as verbas da UTI, nós sabemos da importância
Quem já teve um parente que foi internado na UTI de São Bento sabe da importância que é ter isso aqui em São Bento do Sul. Sei que outras verbas, o vereador Peixe, que já foi secretário de Saúde, sabe que existem outras verbas que de vez em quando são aumentadas para lá e para cá e, de certa forma, caem no mesmo caixa. Mas este especificamente, UTI, tem se mantido nos mesmos moldes há muitos anos. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Esse projeto também será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto número 151, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e suplementares no orçamento vigente do município. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário a sua aprovação. Em primeira discussão, projeto número 151, e ninguém querendo se manifestar. Da mesma forma, o projeto será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito ao secretário, vereador Peixe, para faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto número 49, que concede revisão geral anual sobre vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário a sua aprovação. Coloco em primeira discussão o projeto número 49. E ninguém querendo se vereador Fernando Malon. Nós estamos discutindo, senhor presidente e senhores vereadores, na sala de comissões sobre esse assunto, né? O assessor jurídico da Câmara me trouxe aqui o pré-julgado 2112 sobre essa matéria. Que é a iniciativa de lei, portanto, aquela questão de projeto de resolução, aqui fala iniciativa de lei. Para a revisão geral anual de competência de cada poder, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Assim, a revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal e do subsídio dos vereadores, neste último caso, se atendidos os preceitos, que é o nosso caso, é diferente dos vereadores. Poderá ser realizada por meio de lei de iniciativa do Poder Legislativo, sendo aplicado o mesmo índice para servidores e vereadores. É possível conceder reajuste ou aumento aos servidores e, por ocasião da data base da revisão geral anual, deduzir o percentual já concedido, que está aqui no projeto. Está deduzindo 1,21. Desde que previsto na lei que conceder o reajuste. Neste caso, o reajuste caracterizará a antecipação da revisão geral anual. A lei que concede a revisão geral anual também pode conceder reajuste ou aumento suplementar aos servidores, mas é recomendável que os dois índices estejam explicitados, não é o caso aqui. Eu só estou preocupado com uma coisa aqui. Esta lei entra em vigor na publicação com efeitos retroativos de 1º de maio de 2013. Isso significa que vai haver, digamos, um pagamento de uma vez só desses atrasados aos servidores? É isso que eu estou entendendo? E se vai acontecer isso, já se mensurou quanto vai dar isso? E vai ser pago esse ano ainda? Daí? Vai ser pago esse ano ainda. Tem mais ou menos a ideia? Não, a gente pode discutir isso na segunda... ver, é a minha única preocupação. Eu tinha duas preocupações. Origem e a que o vereador Ede colocou, se era matéria de projeto de lei ou de projeto de resolução. O doutor Vanderlei Gessler me trouxe aqui o pré-julgado 202, que eu já tinha lido e não lembrava exatamente os termos. Então, eu já estou mais satisfeito. Eu só estou preocupado com essa questão, mas isso aí, neste ponto, então, eu estou mais tranquilo para poder votar. Obrigado. Vereador, esclarecendo, a questão financeira está tranquila, está prevista, nós temos orçamento, temos dinheiro. Na verdade, a gente buscou esperar, a gente entende, nós já discutimos muito a questão do executivo não poder, não ter condições e tudo mais, mas o legislativo tem essa condição, nós discutimos mais uma vez, entendemos por bem que é um direito dos servidores e se nós temos essa condição de fazer, vamos fazer, nada demais. E o impacto já foi devidamente calculado e com as finanças da Câmara vai bem tranquilo, não tem problema algum. Mais alguém quer se manifestar? Não? Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, em relação a essa reposição aí, que é um direito constitucional
dos funcionários, a gente conversou com a presidência, o vereador Fernando Malon, e com o pessoal financeiro da casa para ver os aportes necessários para colocar em dia isso aí, porque se alguns não colocam, nós não podemos caminhar junto, nós temos que cumprir o que a lei diz. É isso que nós estamos fazendo. E eu fiquei também na dúvida em relação a... Porque nós temos 3 poderes, todos os 3 poderes são independentes, né? E a independência do poder legislativo, então, ela se sacramentou a partir do ano 2000, né? E teve início em 2001, quando ela tem autonomia para resolver as suas questões, né? Éramos vereador na época, né? E onde a Câmara tem que prestar conta dos seus atos. Antes, quem prestava conta dos atos era a Prefeitura, que prestava conta, o prefeito prestava conta dos atos dos vereadores. Era uma coisa bastante esquisita até. Mas também recebemos uma cópia do nosso assessor jurídico, desse pré-julgado aí, que a Câmara tem poderes de legislar sobre isso aí. Vamos aprovar o envio dessa lei para a Prefeitura e vamos esperar que o prefeito sancione lá a lei para beneficiar essas pessoas que têm esse direito. Pois não, lhe concedo uma parte. Obrigado, vereador. Há quem defenda que isso é competência exclusiva do chefe do Executivo, com base na lei orgânica municipal. Há quem defenda isso. Foi trazer alguns argumentos para mim e tal, eu não fiquei firme nessa posição. Não sei se este pré-julgado aqui, com base... Aqui fala com base na Constituição Federal. Se é com base na Constituição Federal, sobrepõe-se à nossa lei orgânica municipal. Se for assim, eu entendo que é constitucional. Enfim, mas há quem defenda que isso seria de competência exclusiva do chefe do Executivo. Sinceramente, não tenho posição firmada sobre isso. Não analisei detalhadamente sobre isso. Estou vendo aqui que não é nem a posição do doutor Vanderlei Guess, mas sim o pré-julgado do Tribunal de Contas. Parte do pressuposto que o Tribunal de Contas analisa e é muito criterioso nessas coisas. Portanto, eu estou seguindo essa posição. Só para concluir, eu levantei a questão porque eu também não sou advogado, né? Mas eu gosto de conhecer e gosto de ler as leis. Então, por causa disso, me deixou em dúvida a relação dessa posição. Mas agora, com o pré-julgado do Tribunal de Contas, que diz que a iniciativa de lei para a revisão geral anual é de competência de cada poder. Cada poder tem sua competência. Isso é um pré-julgado do Tribunal de Contas. E diz também que a iniciativa, que poderá ser realizada por meio de lei de iniciativa do Poder Legislativo, sendo aplicado o mesmo índice para os servidores e vereadores. Não é o caso, porque ninguém está aplicando para os vereadores. Não tem nada a ver os vereadores com a questão aí. Os vereadores estão fora, até para não ficar dando a impressão que os vereadores estão querendo fazer coisa. Não, os vereadores estão totalmente fora dessa posição. Essa é só para os funcionários da Casa de Leis. Então, por causa disso, eu, por exemplo, tenho esse... porque eu fico assim, nós fazemos aqui, mandamos para lá, o prefeito veta. Vamos dizer, o prefeito veta. Não, o prefeito tem que sancionar a lei. Tá? Aí o prefeito veta um projeto dos vereadores que estão... Ficou esquisito isso aqui. Ficou esquisita a interpretação da própria Constituição, com a lei orgânica, uma série de coisas, porque se ele vetar e vem para cá, nós derrubamos o veto. Nós derrubamos o veto. Então, tá, tudo bem. Então, vai ser concedido o negócio. Então, não precisa ir para lá, então faz aqui o negócio. Mas era só para deixar colocado isso aí, que os beneficiados da reposição salarial serão os funcionários dessa casa. Muito obrigado. Última discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, informo que o referido projeto será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Senhores, estão inscritos 5 vereadores na palavra livre e o tempo é bastante escasso. Eu pergunto se alguém pretende abrir mão da palavra ou pretende todos se manter. Vereador Tirso abre mão? Vereadora de abre mão.
Ficam inscritos... Tudo bem, senhor vereador Fernando Malon. Ficam inscritos eu, vereador Geraldo... Eu pretendo usar minha palavra ainda, porque eu vou fazer um... Fica, então, eu, o vereador Pete, na palavra livre. O senhor desiste? Fica, e o vereador Geraldo Weirman. Os demais abrem mão? É isso? Eu vou abrir mão da palavra livre também, então, quando o senhor faz uso, Geraldo... Eu abro mão, senhor presidente. Eu abro mão, mas só numa questão de ordem. Tá bom. Eu vou abrir mão, mas eu gostaria de que fosse feito o registro da presença hoje aqui do ex-vereador Dr. Eduardo Moraes e do ex-vereador Senildo Lindsmann, que se fazem presente na sessão. Eu abro mão dentro da questão de ordem, só solicito isso aí. Muito obrigado. Eu ia fazer esse registro já, mas aproveitando e saldo os ex-vereadores Dr. Moraes e o nosso amigo Senildo, sem contar, evidentemente, o Hermínio Green, que já é figura carimbada. Mas já que estou falando do ex-vereador, também queria cumprimentar a Diane Rujanoski, também é ex-vereador, afinal de contas, não é? Quem mais? O Wilson Bento também, que se faz aqui presente. Se eu estiver esquecendo algum ex-vereador, eu peço das mais sinceras. O vereador Aristeu, ex-vereador Aristeu Cachumboski, também ex-vereador. É que já estão sempre na casa, então a gente acaba no mais devido registro. Então, quem fica mantido na palavra livre sou eu e o vereador Geraldo Weirman. É isso, senhores vereadores? O senhor abriu mão? Então, fica inscrito só eu na palavra livre? É bom, porque é um registro da Câmara, não vou fazer outra coisa. Então, se me permitem, eu vou me conceder 7 minutos, que eu acho que é tempo suficiente para falar o que eu trouxe para os senhores. Transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos desta mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy por até 10 minutos. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado. Obrigado não, mas acho que foi de bom tom. O que eu vou passar aqui diz respeito a todos os vereadores, então acho que é prudente, e por isso eu fiz questão de usar ainda a palavra livre. Eu pedi alguns dados da Câmara de Vereadores, porque estamos na nossa penúltima reunião ordinária do ano, oportunidade que eu queria passar alguns números que eu acho bastante pertinente a todos os que nos prestigiam e também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu até peço ao pessoal da MEP que, se puder colocar os dados na televisão também, eu agradeço. A transmissão da sessão online, ao vivo, aqui na Câmara de Vereadores, eu considero um grande sucesso desse ano. Eu acho que foi um investimento muito significativo da Câmara de Vereadores que rendeu bons frutos. Nós fizemos um levantamento e 3.255 pessoas nos assistiram ao vivo nesse ano. Em todas as sessões, lá da primeira sessão online, ali em fevereiro, até a sessão de segunda-feira passada, no dia 5, 3.255 pessoas nos assistiram ao vivo. 5.203 pessoas assistiram aos vídeos depois das sessões, na sequência, né? Porque as nossas palavras livres, as nossas sessões ordinárias, aquelas pessoas que usam da tribuna, audiências públicas, homenagens, foram assistidas por 5.230 pessoas ao longo do ano. Então, nós tivemos um total de 8.403 pessoas nos assistindo pelas redes sociais, ou melhor ainda, perdão, através do site da Câmara de Vereadores, 8.403 pessoas puderam assistir e conhecer melhor os trabalhos da Câmara de Vereadores. Esse número, evidentemente, é maior do que qualquer outro que já assistiu às sessões da Câmara, porque isso não leva em consideração que nos assistiram pessoalmente. Esse número é só daqueles que nos assistiram pelos vídeos. Eu acho um número muito significativo e um número que me agrada bastante. Eu acho que, assim, dando compromisso ao que eu me propus lá no início do ano, no final do ano passado, era levar a Câmara de Vereadores mais à população. Márcio, pode colocar o novo. O novo site da Câmara, ele deu lugar para um ar mais funcional e moderno. O novo site da Câmara, ele é muito mais didático, muito mais acessível do que foi o site passado, eu vejo dessa forma. Ele é muito mais intuitivo e teve, desde o início desse ano, ainda com o antigo e tudo mais de 18 mil acessos em 2013. Esses acessos se devem a um número bastante significativo, se devem porque, para acessar a Câmara online, você necessariamente tem que acessar o site da Câmara de Vereadores, e aí você consegue desenvolver o trabalho dos vereadores, conhecer um pouquinho mais. Também acredito que foi uma interação bastante moderna e que resgatou muito da credibilidade da Câmara de Vereadores em São Bento do Sul. Márcio. Foi criado também o canal Fale com a Câmara, que é um canal direto
com a população e a Câmara de Vereadores através do e-mail falecomacâmara@cmsbs.sc.gov.br e do telefone 3633-7064, que também foi uma forma de aproximar a Câmara de Vereadores da população com reclamações, com indicações, com sugestões, com a interação da população diretamente com a Câmara, por esse mecanismo com o Fale com a Câmara, que também acredito que atingiu sua expectativa. Se puder colocar o próximo. Essa inovação é simples, é extremamente singela, mas eu acredito que ela cumpriu muito bem a sua função, está sendo cumprida agora, nesse instante, que o telão ele era pouco usado antigamente, ou menos usado do que é hoje. Hoje, muitos dos vereadores que estão aqui foi ilustrado com o vereador Geraldo Weirmann, quando ilustrou uma indicação, acredito, de ilustrar as ruas, ou melhor dizer, mais as ruas, porque o telão eles tem essa função de ser mais didático e mais. Hoje, quando um munícipe chega na Câmara de Vereadores e está tendo uma discussão, antigamente o cidadão chegava e não sabia se o que estava sendo discutido. Hoje, diferente disso, consegue-se saber pelo telão o que está sendo discutido. A matéria que está em discussão é descrita no telão e aquele que está na plateia pode saber exatamente, em tempo real, o que está sendo discutido. E essas informações, evidentemente, vão também todas para a internet. Pode passar, por favor? Essa modernização, essa tecnologia passou por investimentos também, algumas licitações ainda no final desse ano estão acontecendo. Nós adquirimos um novo servidor de informática, porque a nossa parte tecnológica é caríssima, é muito cara, e ela estava sucateada, defasada, porque a tecnologia, todos sabem, ela é reorganizada de uma forma muito intensa, e esse novo servidor que nós adquirimos representa maior agilidade nos procedimentos tecnológicos da Câmara, e também de uma maior segurança no gerenciamento de toda a rede interna da Câmara de Vereadores. Além da modernização da internet através de fibra ótica, que representa também agilidade, modernização e estabilidade das redes da Câmara de Vereadores. O próximo, por favor. Esse número eu fiz questão de trazer, porque me chamou a atenção alguns números, mas mostrar que em 2013, em relação às diárias do município, da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, representou até o dia 5 de dezembro, semana passada, 14.340, e ali a gente faz um retrospecto de 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, os últimos 5 anos, que mostram que a gente vem cuidando bem do dinheiro público quando se trata de diárias. Cada um que já foi ou que viaja e precisa de diárias é usado um critério muito significativo, que é aquele que traga o retorno para a comunidade são-bentense. Se tiver um retorno, a viagem é autorizada, a diária é autorizada e tudo mais. Se não tiver um retorno, evidentemente ela não é. Nós já tivemos casos aqui na Câmara de Vereadores em que assessores parlamentares fizeram curso de como cuidar de mudas de plantas. Assessor parlamentar fazendo curso disso. Foi um verdadeiro absurdo. Hoje, não. Isso não acontece mais. A gente conseguiu dar uma nova destinação a isso, e esse dinheiro que sobra, certamente é investido diretamente na população são-bentense. O próximo, por favor. Nós fizemos também uma redução de despesas com contratos que nós entendemos, a mesa entendeu, por algumas coisas que deveríamos mudar. Por exemplo, o contrato de vigilância eletrônica, do alarme e tudo mais. Era um gasto de R$ 6.200 por ano, agora gastamos R$ 1.140 por ano. É uma redução significativa e que não diminui, evidentemente, quero deixar isso muito claro, na segurança da Câmara de Vereadores. Contrato de vigilância humana, que são seguranças, mudou de 110 mil em 2012 para 53 mil agora em 2013, e a redução vai se manter em 2014. É uma redução aí de 50% nos valores. E, com todo o respeito, os senhores vereadores sabem, os seguranças da Câmara, no período da tarde, eles não tinham uma função bem definida, porque não há perigo em segurança que precise de uma segurança intensiva durante a tarde aqui. Eles praticamente serviam mais para tirar o cone e colocar o cone quando o vereador chegava. Então, nós reduzimos isso para o período noturno somente, que é o período que representa, em tese, maior cuidado, e que a gente reduziu R$ 50 mil por ano só nisso. E também a produção e manutenção do próprio site que eu mostrei para os senhores, naquele site que era defasado e, na minha opinião, não era bom, eram gastos R$ 4.800 por ano, e agora um melhor, mais funcional e mais moderno, nós gastamos R$ 3.000 por ano.
Acredito que era só esses slides, né? Essa apresentação que eu fiz para os senhores vereadores é para levar para os senhores aonde o dinheiro da Câmara de Vereadores é investido, de que forma ele é investido e também de que forma a gente tenta gerir a Câmara de Vereadores para que a gente tenha bom uso do dinheiro público. As sobras da Câmara, que vai sobrar valores no final desse ano ainda, que já chega ao fim, está sendo tratado com o prefeito da melhor forma que será devolvido, da forma que melhor atende aos anseios da comunidade de São Bento do Sul, mostra de que a gente, querendo, consegue sim ter bom trato com o dinheiro público, e eu queria mostrar isso para os senhores, espero que fiquem satisfeitos, e se tiverem sugestões para 2014 de mudanças, de alterações, estamos sempre à disposição dos senhores vereadores. Obrigado, vereadores, obrigado, presidente. Devolvo os trabalhos desta mesa diretora ao vereador César Augusto de Godoy. Senhores vereadores, não havendo mais nada a ser tratado nessa reunião, e lembrando que nós temos a reunião solene agora em comemoração aos 100 anos da Banda Treme, o qual eu convido a todos que nos assistem pela internet para que continuem nos prestigiando, ou melhor, que voltem às 8 horas para essa sessão. Eu convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no próximo dia 12 de dezembro, quinta-feira, às 18 horas.